Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque isso vai fazer com que o canal se torne relevante para o YouTube. Vai lá, se inscreva aí agora, se inscreva aí agora e vamos aí para um podcast abençoador. Shalom, queridos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para um podcast muito abençoado. Eu estou aqui na Suíça, na cidade de Berna. Estamos em Ostermundigen, mas Ostermundigen. Meu pai do céu, é difícil falar as palavras aqui, mas você entendeu aí, né? Quem sabe aí já manja, já fala com facilidade. Mas estamos aqui na Suíça e eu estou aqui muito feliz por estar aqui com meu amigo, o pastor Ralph Fels, né? E tivemos um tempo aqui de ministração aqui na igreja. Os nomes são tudo em alemão, irmão. Então eu vou deixar esses nomes para o Ralph falar, porque vai ser bem mais fácil. Mas vai ser um tempo muito precioso. Você vai conhecer a história desse homem de Deus que já esteve no Brasil, né? Ele é um coração apostólico, missionário, e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado através desse bate-papo. Amém? Tá preparado aí? Então, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, porque isso fazendo assim, você nos ajuda a poder divulgar, né, essa mensagem que eu tenho certeza que pode alcançar a vida de muitas pessoas e abençoá-las também. Tá bom, gente? Então vamos lá. Shalom, pastor Ralph, meu amigo. Bom dia, Davi. Deus abençoe. Amém. Esse dia especial. Especial para mim, né? Especial para todos nós aqui, Amém. né? De poder tê-lo aqui nesse podcast. Que alegria estar aqui com você. Amém, que bom. Também um grande prazer sempre, né, estar contigo. Já fez muitos anos que a gente não se via ao vivo assim. Tem sido um grande prazer, um privilégio estar com você, com sua família. Muito legal. Você lembra a primeira vez que a gente se viu, pastor? Sim, eu me lembro. O ano foi também, não? Um ano, não. Mas já tem mais. Eu acho que foi naquela conferência do MDA que teve, não foi? Você tava... Deve ter sido no Rio, né? No Rio, que o apóstolo Caetano fez, né? Levou o pessoal de Santarém e tudo. Deve ter sido, sim, através do Thiago, né? Foi ali a ponte. Isso mesmo. O Thiagão. Um abração aí, Thiagão. Abraço, Thiago. E que alegria, pastor. Mas que bênção, né? São muitos anos, na verdade são muitos anos, né? E eu louvo a Deus, né? Porque o Senhor me dá a oportunidade de conhecer pessoas tão especiais, e você é uma delas. Obrigado. Você é a pastora Lisa, obrigado, né? Os amém. filhos, glória a Deus. Pastor, me diz uma coisa, né? Acho que é bem legal a gente poder conhecer, né? Você é da Suíça, né? Você nasceu aqui em Berna? Na verdade, eu nasci na Alemanha. Tá. Mas uma semana depois, nós viemos aqui para a Suíça. E minha mãe é suíça, meu pai é alemão. E eu me criei completamente aqui. Não tenho passaporte alemão, só a minha certidão de nascimento, que é da Alemanha. Ah, que legal. Então você é alemão, né? Veio para cá na infância já sim. E já ficou por aqui mesmo. E me diz uma coisa, você sempre foi envolvido também com a igreja, desde pequeno? Como que é? Não, é assim, é uma história um pouco complicada, porque meu pai era pastor. Certo. Né? Meus pais se conheceram num seminário teológico, porém o meu pai, desde o início, teve problemas com outras mulheres. Certo. Então, nós somos 5 irmãos. Os 4 antes de mim são tudo numa distância assim, de 1 ano de distância de nascimento. Depois 4 anos, aí venho eu. Porque eu já sou resultado de uma tentativa de reconciliação do casamento, mas não deu certo. Antes que eu nascesse, o meu pai já tinha ido embora de vez. Né? Hoje ele é casado pela 3ª vez. E eu só vi ele umas 2, 3 vezes na minha vida. Desde quando você nasceu, isso, só 2, 3 vezes. Isso, ele mora na Alemanha, em Berlim, e nós aqui, então ele nunca fez muita questão de ter contato conosco, e é desse jeito. Isso mexeu com você, de certa forma? Como Não, foi? eu percebo que mexeu mais com os meus irmãos, porque eles ainda conviveram com ele. O meu irmão mais velho, ele saiu de casa quando ele tinha 8 anos. Sim. Por eu ter nascido antes de ter qualquer contato com ele, obviamente eu senti falta de uma pessoa, assim, uma figura masculina, né, de pai,
mas da pessoa dele eu não tenho nenhuma referência, nada. Quando eu encontrei assim, eu percebi, claro, parece um pouco comigo, eu, aliás, com ele, mas fora disso não existe nenhuma ligação emocional ou alguma coisa assim. Sim, sim. E já sua mãe, você ficou com a sua mãe, e sua mãe também era cristã? Sim, era cristã, ela veio de uma denominação muito rigorosa, muito, assim, realmente antigamente, que tudo era determinado, a roupa que você usa, o cabelo que você usa, realmente era muito rigoroso. E quando ela voltou da Alemanha para cá, já com uma pessoa separada, aquela igreja ela não achou mais espaço lá, porque ela tipo era a leprosa da turma, né? Essa igreja existe ainda? Esse estilo Ela, de igreja? ela existe, ela já se subdividiu várias vezes, porque tem a turma antiga que não aceita a questão moderna, e então ela já se fracionou em várias questões. Mas era uma questão, se na virada do século passado, muito, até mesmo de avivamento, tinha um crescimento, usava tipo grupos familiares, Certo. células, né, que em vários lugares aqui na região, então foi crescendo muito. Só que, infelizmente, como a gente também às vezes acontece hoje, acaba não se modernizando, não na sua estrutura, nos seus princípios, mas na forma de ser, e acabou parando no tempo e foi acabando. O que você pode dizer para nós assim sobre essa... Porque as coisas vão evoluindo, né? Sim, sim. Então, por exemplo, assim, antigamente andava de camelo, né? Aquelas Sim, sim, coisas todas, sim. né? Hoje já tem os automóveis, os carros sofisticados. Sim. Então, você quer dizer que essa evolução que a igreja também ela tem que Sim. acompanhar isso sem perder os princípios e os valores. Com certeza, assim. Eu também já estou com 51 anos, então algumas tendências hoje eu já não acompanho e nem quero, na verdade. Assim, da modernidade, assim, eu tive mídias sociais antigamente, mas eu saí. Eu ainda tenho um canal do YouTube, mas quase não uso. Mas, assim, eu acho que a igreja, para alcançar as pessoas, eu digo de uma forma humana, precisa estar atualizada. Sim. Do outro lado, eu penso que, assim, tenho certeza que a conversão mesmo da pessoa, ela não depende dessas coisas, ajuda, né? Toda a modernidade que a gente tem na igreja, o som, a adoração, a forma de pregar, tudo é legal para atrair pessoas. Contribui. Mas a obra sempre é do Espírito Santo, É isso aí. e ele pode usar qualquer situação, né? Sim, sim. Legal, pastor. Me diz uma coisa, então a sua mãe saiu dessa igreja, né, que Ela tinha foi um uso e um saída, costume muito forte, né? Sim, sim. Aí vocês foram para onde? Então, aí ela ficou praticamente em casa, né? Ela sozinha com 5 filhos e teve que ir à luta e de vez em quando a gente ainda tentava ir para a igreja, mas nós éramos bastante levados, assim, principalmente os mais velhos, e naquela época as crianças eram para ficar quietos dentro do culto e isso era Não tinha jeito, é possível. era complicado. Então a minha mãe era muito temente a Deus, tinha um relacionamento muito pessoal com Jesus, mas nós não crescemos num ambiente de igreja. Certo. Mas Deus sempre era um tema dentro da nossa casa. A gente orava antes das refeições, mas de uma forma bem simples, mas muito sincera da parte da minha mãe. Sim. Só para tirar uma dúvida aqui, a Suíça é um país protestante? Oficialmente, eu nem sei se hoje ainda é um país oficialmente protestante. Aliás, nem é um país protestante, era um país cristão, porque cada cantão, que chama aqui os estados, né, decidiu, muitos anos atrás, tem alguns cantões católicos e tem outros reformados protestantes, que Berna é um cantão protestante. Eu estou perguntando isso porque você falou que mesmo não estando na igreja, né, a Sim. sua mãe ela tinha essa Sim, sim.
já esse costume mesmo, Sim. né, de temor a Deus. Sim. Você acha que é possível dizer que, no âmbito geral, o suíço é assim ou não? Não mais. Não Não mais. mais. É interessante, porque quando você vai nas montanhas, você tem aqueles chalés assim bem, né, conhecido, que todo mundo conhece nas filmagens. E muitos deles, você vai nas montanhas, você vai ver algum versículo bíblico pintado Na madeira na ali. casa, Uhum. na madeira. E isso 100, 150 anos atrás, porque a vida era muito dura e a turma aqui fala que se precisava muito mais de um Deus, né? Porque não tinha a ciência, não tinha as coisas que hoje a humanidade inventou e tudo, então... Mas aos poucos isso foi se deixando para trás e há um movimento muito forte de tirar Deus da sociedade, né? A nossa Constituição ainda começa com as palavras em nome de Deus, né? Mas já tem... Ficou algo teórico só, né? Sim, Assim, e no âmbito geral. tem forças que querem tirar isso porque Deus é mais encarado com uma forma de pressionar a população na Idade Média. Mas agora evoluímos mais, então já não precisa desse conto de fada. Entendi. Né, na visão, né, deles assim hoje, exatamente. Né? Agora, pastor, tudo bem, aí vocês... sua mãe teve que ficar ali, né, cuidando de vocês e tal. Sim. E quando vocês retornaram para a igreja, chegaram a voltar ou vocês ficaram distante mesmo? Não, nós ficamos distante mesmo. Assim, os filhos, os meus irmãos, né, muito mais velhos do que eu, acabaram entrando nas drogas, todos eles. Eu não. Quando chegou assim, a idade para fazer isso, graças a Deus o Senhor me encontrou. Você fala a idade de uma adolescência? Da adolescência, assim, eu me converti com 17 anos. Ah, tá. E tem uma história interessante nisso, porque um dos meus irmãos, ele foi para os Estados Unidos fazer um intercâmbio. Mas como uma organização não cristã, porém ele foi hospedado numa casa de um pastor, lá nos Estados Unidos. E ali ele se converteu. Olha que beleza. Aí no mesmo tempo, o meu irmão mais velho, que era assim uma figura bastante violenta, porque eu acho que ele se sentiu na obrigação de tipo assumir a posição do pai, essas coisas todas. Ele também teve um encontro com Jesus aqui na rua, numa evangelização na rua, e também entregou a vida para Jesus. Então, eu fui sendo cercado, né? E um dia o meu irmão mais velho, esse que realmente acho que cada um dos meus irmãos tem alguma marca no corpo dele, né? Porque ele realmente batia e essas coisas todas. Um dia ele chegou para mim no meu quarto com a Bíblia na mão e falou assim: Ralph, hoje você vai se converter. Eu, com medo dele, falei assim: claro, só se for agora. ele leu alguns versículos para mim e falei: eu vou fazer uma oração, você vai repetir. E eu fiz, e quando ele saiu do quarto, eu estava assim, estava aliviado, né? Certo. Mas foi interessante, porque mesmo assim algo aconteceu dentro de mim. Legal. E logo depois, algumas semanas depois, a minha avó, na Alemanha, ela morreu. Aí três de nós fomos para o enterro. Certo. Esse irmão mais velho, o outro que estava nos Estados Unidos converteu, e eu atrás no carro. E nós estávamos indo para lá e eu vi os meus irmãos lá na frente do carro conversando sobre coisas comuns, também sobre Deus, mas sobre o tempo, sobre a paisagem, coisa assim. E, rapaz, algo tão louco aconteceu comigo, porque caiu um temor de Deus sobre mim, lá atrás no carro, que eu falei assim, eu nunca tinha visto isso. Eles nunca tinham conversado normalmente um com o outro. Era sempre briga. E eu falei assim, rapaz, se Deus é capaz de fazer isso, eu quero esse Deus na minha vida. E naquele carro, no banco de trás, de fato, eu entreguei a minha vida a Jesus. Olha só que interessante, rapaz. É muito louco. O testemunho da mudança, né, da transformação na vida dos irmãos. Exatamente. Né? Até hoje, o meu irmão mais velho, ele tem um testemunho mais forte de o que Deus é capaz de fazer. Talvez também porque eu sou tão próximo dele, né? Eu vi como ele era e como ele é
hoje. Ele está aqui na Suíça? Ele está aqui na Suíça. Ah, tá. Legal, Sim, que legal, sim. pastor. Você me contou um fato interessante, pastor, de alguém, um teólogo, Hum. acho que leu ou falou de Sim. Jesus para você, alguma Sim. coisa também, não falou? Para os brasileiros entenderem talvez um pouco melhor, aqui na Suíça existe a Igreja do Estado. Nós chamamos ela assim porque ela é mantida pelo Estado financeiramente, pelo governo. Então, o pastor ou o ministro nas igrejas do Estado, eles são funcionários públicos, eles recebem o seu salário pelo Estado. E a exigência para alguém assumir um lugar desse não é que ele seja cristão, mas que ele estudou teologia na faculdade oficial na Suíça. Então, nem todo mundo que estuda lá, de fato, é crente, é cristão. É uma igreja protestante, mas sem um pastor, sim. Só um profissional do negócio. Exatamente. Aí, na Suíça ainda é assim, para quem quiser. Antigamente era praticamente obrigatório, né? Que aos 15 anos os jovens ingressam numa classe da Igreja do Estado chamada confirmação. A ideia até é interessante, porque não batiza como crianças e quando tem essa idade que já consegue tomar uma decisão, eles receberiam um ensino religioso para depois confirmar que realmente querem caminhar com Deus, né? Certo. Então, eu fiz são 2 anos, porém, quem me ensinou, supostamente, sobre Deus, ele não era crente, ele não acreditava em Jesus. Então, a gente falava sobre um monte de coisas, sobre Madre Teresa, sobre um monte de coisas humanistas, assim, mas de Jesus, do sacrifício dele na cruz por nós e tudo, nada disso eu fiquei sabendo. E hoje você, olhando assim, essa situação, qual que é o seu pensamento em relação a isso, assim? É até um pensamento que eu tenho até mesmo com todas as coisas religiosas, né? Que eu acho que a intenção de muita coisa é boa, mas você não consegue, de uma forma estruturada, fazer o que só o Espírito Santo pode fazer. É isso aí. Mesmo na igreja evangélica, às vezes a gente também acha que consegue com métodos, com alguma coisa dentro da igreja, agora é o bam, mas o Espírito Santo precisa fazer a obra. A transformação é só através dele, exatamente. Né? Só através então, a intenção é boa, eu vejo assim, a ideia por trás é maravilhosa, mas... Sim. Legal, pastor. Aí então, pastor... O seu retorno para uma igreja, como que foi? Foi também aqui na Suíça? Foi aqui na Suíça. Nós fomos para uma igreja interessante. Ela é um movimento de leigos dentro da Igreja do Estado. Existia isso na época, que leigos significa que o pastor de lá não era um teólogo que estudou na faculdade oficial da Suíça. E ali eram cristãos de verdade, como nós conhecemos. Uma turma muito, muito legal, que assim, muito livre, que usava a estrutura da Igreja do Estado, mas realmente cheio de Deus. Essa igreja depois, ela se associou à Vineyard. Certo. E acabou precisando sair dessa estrutura da Igreja do Estado, e que existe até hoje. Então ela foi muita bênção para a minha vida, assim, dos primeiros passos em Deus. Foi ali que eu me batizei. Então foi muito, muito precioso. Você já sentia que tinha um mover diferenciado, né? Sim. Agora, só voltando um pouquinho sobre a Igreja do Estado, pastor, só para que o brasileiro também possa entender também. Quando a gente fala sobre Igreja do Estado, você tem um pastor que não necessariamente, né, vamos falar assim, é entregue realmente ao Espírito Santo, né, a Jesus e tal. Então, quando você fala sobre Igreja do Estado, significa que o Estado também, ele determina o que pode ser dito ou não? Existem também, tem que falar, existem igrejas do Estado que o pastor é cristão mesmo, do jeito que nós entendemos. Então, isso é super legal, porque a estrutura, digo assim, de prédios, de finanças e tudo é muito legal. Então, tem aqui perto um município que tem um pastor cristão assim, que faz um trabalho fantástico. Agora, mas ele pode falar o que ele quiser, assim, da palavra de Deus, da forma como tem que ser dita, vamos dizer assim? Assim, eu acho que não existe censura da Igreja do Estado, mas, porém, ele corre muito risco de ser
exposto por alguém que não está gostando do que está sendo falado. Aí vai para a mídia. Só para você ter uma ideia, houve um bispo católico aqui num cantão que fez uma leitura da Bíblia, da palavra, numa missa, e foi agora não lembro, mas teve alguma coisa a ver com essa questão de homem e mulher, que só existem, né, fez homem e mulher, ou não sei se foi o texto de Paulo que falava sobre a questão do casamento, e houve assim, bafafá nas mídias, como que pode, que pessoas ficaram ofendidas, mas não foi nem ele que interpretou alguma coisa, ele só fez a leitura. A Igreja Católica é assim, eles têm, né, eles caminham na Bíblia e chegou nessa parte, ele leu a Bíblia e isso já foi o suficiente para a turma... Sim, mas a turma pode se indignar. Sim. Mas, por exemplo, assim, o governo ele pode acatar o que as pessoas... Houve consequências, mas nada sério, não. Assim, do jeito que eu entendo, eu não estou muito por dentro dessa questão, mas eu não acho que haja interferência do Estado dentro da igreja, não. Entendi. Só se for uma coisa muito escandalosa. Né? Certo. Ah, tá. Então você foi para a Vineyard, né? Onde você realmente começou a se envolver e se aprofundar mais em Deus, né? E a primeira coisa que você começou a fazer ministerialmente foi na Vineyard? Como? Sim. Eu ali fiz parte do grupo de jovens e ali o líder um dia, a gente sempre fez culto jovem, me desafiou a trazer a mensagem, né? Certo. Mas foi um desastre completo, porque eu me preparei muito. Eu lembro, eu tinha 8 páginas escrito à mão, né? Na época não tinha computador, essas coisas todas ainda, principalmente para a população, assim. E me preparei muito, era para levar uns 20 minutos, eu sei que em 2 minutos tinha acabado tudo, eu não falava coisa com coisa e foi horrível. Eu falei, pronto. Meu ministério começou e terminou no mesmo dia. Mas o meu líder de jovens, ele foi muito legal. Ele falou assim, Ralph, eu acho que da próxima vez eu vou ter que te ajudar um pouco mais. Né? Certo. Aí ele depois me desafiou de novo e ali... Você lembra o tema? Não, cara. Até o tema você esqueceu? Eu acho que o subconsciente tirou fora essa... Deletou. Deletou, porque realmente... Eu só lembro das caras das pessoas, né, que ficaram tudo assim... O cara está querendo dizer, assim, mas é uma experiência interessante. Gente, vocês estão vendo que o Ralph fala o português muito bem, né? Que legal. Ontem eu estava na igreja aqui, né? Aproveitando, abrindo um parênteses aqui, eu estava ministrando na igreja lá em Genebra e tinha um outro suíço que falava português bem pra caramba, assim, sabe? Muito bem. E aí daqui a pouco, tal, ele tá conversando, aí ele falou assim, rapaz, é porque isso é um paradoxo. Eu falei, cara, eu como brasileiro quase não usei essa palavra, eu tô vendo o suíço usando, tá pronto. Né? É chique. Falei, rapaz, agora você ganhou meu coração, mano. Mas legal, pastor. Então ali, depois dessa frustração, vieram outras oportunidades, certo? Sim. E aí, como que foi? Aí foi melhorando, né? Eu acho que é a coisa da vida. A primeira vez que a gente faz uma coisa, igual pegar sax. Eu sei que nas nossas igrejas no Brasil, muita gente queria tocar sax depois que você passou por lá, né? Aí os caras pegam o sax e a primeira nota que sai parece um gato que está apanhando. Então é assim, a vida é desse jeito, né? Ninguém nasce sabendo e perfeito, então a gente vai crescendo dentro daquilo que, principalmente, Deus também tem para nós. Né? Legal. Como eu falei, né, o pastor Ralph manda muito bem no português aqui, né, gente? Fala até melhor que muitos de nós aqui, né? Mas, pastor, isso por quê? Porque você teve um chamado, né? Que te ativou para as nações. Isso. É isso, né? Como que aconteceu isso? Então, naquela viagem que eu falei que nós fomos para a Alemanha... Sim. Nós paramos num lugar que era uma obra missionária que existe até hoje, assim, uma base missionária de um movimento na Alemanha. E ali eu recebi uma revista direcionada para adolescentes. Assim, eu fiz até a inscrição, né, para receber depois. Mas ali tinha uma reportagem sobre um trabalho no Rio de Janeiro que trabalhava com crianças de rua. Eu li aquilo
e um telefone para poder fazer tipo uma campanha de férias. Hoje eu acho que pessoas usam mais o termo doe suas férias. Adolescentes que têm férias, em vez de curtir e fazer nada, eles usam o seu tempo de uma forma significativa, né? Então, eu liguei, é uma menina da Áustria, e foi assim que eu cheguei no Brasil pela primeira vez em 1994. Era uma base missionária? Aonde? Na Áustria, onde você ligou essa base? Não, ela já tinha ido no Brasil, essa menina, e estava fazendo a ponte entre essas coisas. Aí eu fui para o Brasil um mês para conhecer essa missão. Mas era mais assim para usar minhas férias para alguma coisa que faz algum sentido, né? E foi uma semana depois que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, lá do Tafarel e essa coisa toda, né? Em 1994. Itália, né? Era da Itália. Contra a Itália, não? Eu acho que é Itália ou Estados Unidos, eu não lembro. Acho que foi Itália. Eu acho que foi Itália. Você pegou os pênaltis, não foi? Isso mesmo. É isso aí. Aí passei um mês, foi bom, mas eu voltei para a Suíça, voltei para a minha vida, tranquilo. Até que um dia nós estávamos com o nosso grupo de jovens no cinema, assistindo um filme que não tem nada a ver, chamado Stargate. É até uma ideia meio assim esotérica, sabe? De um portal que levava para não sei aonde. E no meio do cinema, eu ouvi a voz de Deus pela primeira e até hoje última vez, de uma forma audível. Dentro do cinema, eu ouvi Deus falar assim: Ralph vai para o Brasil. E eu levei um choque tão forte que eu perguntei ao cara do lado: você ouviu também? Ele falou: cala a boca, eu quero ver o filme. Assim, sabe? Aí acabou o filme, mas eu nem vi o final do filme, porque aquilo foi muito forte. Saímos do cinema, pessoal, eu ia para o McDonald's lanchar alguma coisa, eu falei: não, eu vou andando para casa. Eu fui andando uma hora assim, porque mexeu demais comigo. E no dia seguinte eu conversei com minha mãe, que sempre foi uma pessoa muito de referência na minha vida, e ela falou assim: eu vou te ajudar financeiramente, pagar a passagem, e espero que ela não quis se livrar de mim, sabe? Mas não foi não, ela sempre foi... Eu estava esperando esse dia. Em todos esses anos ela sempre ajudou muito assim, e sustentou muito. Mas isso... Essa história do cinema, depois que você voltou para cá, certo? Isso. E aí, mas não estava com planos de voltar. Você lembra quanto tempo passou depois que você veio, assim? Um ano, 2 anos? Não. Foi em alguns meses. Foram meses. Sim. Mas assim, eu não estava com planos de voltar, né? E foi aí que eu voltei para o Brasil, para aquela missão, para trabalhar com crianças de rua, me comprometendo por 2 anos. Mas foi loucura, assim. E a sua comunicação? Então, eu fui para o Brasil sem falar nada em português, né? Eu aprendi todos meus primeiros passos em português foi com as crianças de rua. Certo. Porque a gente trabalhava com eles, e aqueles que estavam dispostos a sair da rua, nós levávamos para uma casa. Eu morava com essas crianças dentro do mesmo quarto, porque tinha, tomar um pouco conta, né? Certo. Então, depois de um ano, quando depois de talvez 9 meses, eu pensei assim: poxa, agora eu já estou conseguindo me comunicar um pouco. Quando eu descobri que, assim, 80% das palavras que eu falava era tudo palavrão. É porque aprontaram contigo. Porque é a linguagem dele. Imagina, sim. Você só... Imagina, você tá vendo o povo falando, eu vou falar também. Eu tô aprendendo como se fala isso. É assim. Então, depois tive que reaprender de novo as coisas, mas foi interessante. Foi Uau! Uau! E quando que entrou a pastora Lisa em tudo isso aí? Então, a Lisa, ela era uma das diretoras dessa missão. E foi assim que a gente se conheceu. Ela é muito desesperada, quis casar logo comigo, então... Mas quando você foi para a missão, você tinha um prazo? Falou assim: não, vou ficar tanto tempo. Então, eu tinha estabelecido um prazo de 2 anos. Certo. Né? Porque quando a gente vai de um país para o outro, leva um tempo para você se achar, aprender a língua. Então não faz muito sentido você ficar 6 meses ou mesmo só 1 ano, porque até você
entender o esquema leva mais tempo. Só que desses 2 anos vieram a ser 20 que eu passei no Brasil. Porém, nós decidimos sair da missão quando nós casamos, porque, como eu falei, a Lisa era tipo minha chefe, Sim. mandava e desmandava em cima de mim. E até hoje, né? Pois é, de certa forma. Mas, assim, eu tive que assumir o meu papel de homem de casa, aliás, da casa, e estava num país que eu ainda me comunicava bem, que eu não entendia bem, e para realmente assumir o meu papel dentro de casa, nós achamos melhor sairmos de lá. Então, você ficou quanto tempo dentro dessa instituição, assim, né? Eu fiquei mais... Com a Lisa ali trabalhando, Sim, e depois o tempo até o casamento. 1 ano e alguns meses, 6 meses só. Tá. Então foi bem rápido. Foi bem rápido. Eu e a Lisa, nós nos conhecemos e casamos dentro de 9 meses. E aí, você veio para cá. Então, a gente não sabia mais o que fazer com a nossa vida, né? A gente tinha um propósito muito claro no nosso coração de dedicar a nossa vida completamente ao reino de Deus, mas o que fazer agora a gente não sabia. Então, a gente casou lá no Brasil, veio aqui para a Suíça por 3 meses. Porque você tinha no coração assim, eu tenho que ser o provedor. Sim. Da casa. Sim. Sim. Mas não só isso, é tipo buscando o que a gente faz agora com nossa vida. Eu era muito novo, eu casei com 23 anos. Certo. E a gente veio aqui, eu trabalhei e ao mesmo tempo orando muito, buscando em Deus o que é para fazer agora. E aqui na Suíça, nós orando, veio um desejo assim para mim na época assim um pouco estranho no nosso coração, tanto meu como da Lisa, de voltar para o Brasil e procurar um casal mais velho na fé, mais experiente, mais maduro, e tipo oferecer os nossos serviços a eles, né? Aprender com eles, conviver com eles. Mas agora, como fazer isso? Na época, o Brasil tinha 180 milhões de pessoas, né? Como achar a pessoa certa? Então a gente voltou para o Rio de Janeiro, a minha esposa é de lá, a família toda é de lá. E nós íamos nas igrejas que a gente sabia que eram igrejas boas, bem estabelecidas. Sim. E um dia dessa peregrinação assim pelas igrejas, nós chegamos à comunidade evangélica da Vila da Penha. E quando eu entrei lá, então o pastor Arias estava em cima do púlpito, fazendo a abertura do culto, e Deus falou comigo, é esse homem. E nós marcamos uma conversa com ele, nós nos apresentamos dessa forma. Eu acho que ele não entendeu coisa nenhuma, mas assim, que bom, você quer trabalhar, porque é sustentado com sustento próprio, né? Sim. Então ele falou, que bom, trabalhador de graça, tá ótimo, né? Então, tinha uma obra correndo em uma das igrejas do Rio lá, e ele falou assim, olha, temos uma obra, você pode ir lá trabalhar. E lá foi eu ser ajudante de pedreiro lá no Rio de Janeiro. E para você era muito natural isso assim, tudo assim? Louco. Eu tô aqui para qualquer coisa mesmo. Vamos não, isso com certeza. Pau pra toda a obra. Com certeza tinha no meu coração, assim, certo. Deus, eu estou à sua disposição. Para onde, da forma que você quiser, eu quero viver para ti. Agora, assim, passaram os meses e eu falei, eu acho que esse homem não entendeu o que eu queria falar com ele, né? Sim. Hoje eu entendo que ele também foi certos testes, né, para que ele fazia. E, ao mesmo tempo, esse tempo lá foi muito precioso também, porque eu aprendi muito sobre obra. Hoje nós construímos vários prédios no Brasil, o fundamento ali foi aquele tempo. Mas foi muito engraçado, porque naquela obra tinha um ex-traficante, que o cara era, assim, no Rio a gente chama de negão, assim, negão carvão, sabe? Que você só vê os olhos, assim. Sim. E a gente teve um tempo muito, muito legal junto, rimos muito e aprendi muito ali com eles, então foi muito legal. Que bacana, rapaz. É muito legal você ver o início, né, das pessoas, né? Porque daqui a pouco a gente vai entrar, né, nos momentos onde, então, você começou a
a trabalhar realmente assim na propagação do evangelho ali no Rio de Janeiro, sim. né? Onde de repente Deus te levou para um, não sei se aí você vai contar para Sim, nós, sim. né? Se é Magé, se é Sim, Cabo sim. Frio, como Sim, que essas coisas sim. foram acontecendo, né? Mas o início de tudo, né? Porque muitas vezes as pessoas eles têm uma expectativa de chegar e já fazer a coisa acontecer. Sim. Não é verdade, pastor? E é muito importante, né? Todos aqueles que querem servir ao Senhor têm que estar submissos à vontade do Senhor, Sim. passar por processos, né, de amadurecimento, Exatamente. crescimento. Né? Esses processos, pouca gente quer estar disposto a passar. Eu sou um testemunho vivo, Davi, de quem é fiel no pouco será colocado sobre muito. E não é assim, tu está sendo fiel, então vou te colocar aqui. É uma coisa leva a outra, leva a outra, leva a outra. E um dia Deus me deu uma mensagem chamado testes, oportunidades e armadilhas. E eu creio que todas as coisas que vêm à nossa vida são oportunidades de Deus, mas é um teste. Como que você vai se comportar? E, ao mesmo tempo, é uma armadilha também que pode fazer você cair ou sair do propósito. Então, hoje, na época não era tão claro como é hoje para mim, mas esse processo que eu passei, né, você quer mesmo? Então vamos ver. Né? Então, hoje é um pouco mais difícil, aliás, eu acho que sempre foi, ser humano é assim, achar pessoas que estão dispostos a passar por esses processos e também estão dispostos a permanecer lá embaixo e nunca ser reconhecido por ninguém, mas falar assim, eu estou servindo a Deus do mesmo jeito. Eu vou aproveitar esse gancho que você está falando, porque é o seguinte, o que você acha que pode causar na vida de alguém que não quis passar por processos e já quis dar um passo maior? O que isso pode trazer na vida da pessoa? Quais são as consequências que... Sim. Tem que dar uma voltinha. Né? Quando eu cheguei no Brasil, eu estava... foi no meio desse movimento de grandes crescimentos na igreja brasileira. Né? Minha esposa ainda veio de uma época que crente era xingado na rua, jogavam pedras neles, sua Bíblia, não sei o quê. Pá. E depois aconteceu um crescimento muito grande no Brasil, começou a ter bancada evangélica dentro do Congresso, coisa inimaginável antigamente. Então, junto com esse crescimento, houve muita gente que cresceu dentro da igreja, mas, ao meu entender, de uma forma rápida demais, sem ter estrutura, sem ter caráter formado. Uma das coisas que eu aprendi com o apóstolo Ari, logo no início, foi numa classe chamada Caráter de Cristo. E ali, uma frase que me marcou muito o dom atrai a atenção dos homens, o caráter atrai a atenção de Deus. Uau. Então, isso eu acho que não deu tempo, porque o crescimento foi muito rápido, é tipo um efeito colateral ruim daquilo que aconteceu no Brasil, que muita gente que não teve seu caráter tratado, vamos, entre aspas, subiu, principalmente diante de homens, e entra orgulho, entra assim, ostentação, coisas que a gente vê hoje no Brasil, que a gente se pergunta como que pode a pessoa assim, estar em sintonia com a palavra de Deus, né? Mas porque cresceu, e o povo também é um pouco culpado, porque parece que o povo também sempre procura o superstar da hora, né? E eleva ele para o céu, e quando ele... e também deixa ele cair até o inferno. Eu acho que isso... Eu acho que dentro da área que a gente atua, né, que é a área musical, acontece muito disso. Demais. Né? Porque, às vezes, a pessoa ela é um excelente compositor, um excelente intérprete de uma canção, e uma voz belíssima, né? Muita técnica, aquelas coisas todas, e, de repente, ele dá um boom na canção. Só que ainda não construiu uma vida em Deus mesmo ali, né? E tem uma frase que diz assim, se você tirar o CD, que acabou a época do CD, né? Mas se você tira o CD, não sobra nada. Pois é isso mesmo, é isso mesmo. Não, e às vezes é escandaloso, né? Não sei se a gente ainda vai chegar lá, mas nos últimos 3 anos que eu estive no Brasil, viajei muito, ministrando em conferências e tudo assim. E ali por trás das cortinas, você vê cada coisa que... Depois eu conto uma dessa aí. Foi difícil, cara. Foi difícil olhar um pouco mas por já pode trás. até contar já, né?
É porque, assim, é uma coisa louca. Na minha vida que tem muita coisa assim que eu fico analisando e falei, meu Deus, que coisa maluca. Não sei se muitos ainda conhecem, mas um homem chamado Reinhard Bonnke, Sei. que era foi um dos maiores evangelistas que o Tremendo. mundo já viu. Aham. Né? E ele já faleceu, mas ele veio algumas vezes no Brasil. E eu tive o privilégio de traduzir esse homem. Isso é louco para mim, porque entre 200 milhões de brasileiros que poderiam fazer isso, eu, como estrangeiro, fui traduzir o camarada. Nem sei, até hoje não sei como isso se deu exatamente, mas eu tive contato com ele, traduzi ele várias vezes, mas na preparação de uma campanha que ele fez no Rio de Janeiro, na praia de Botafogo. Eu tava lá. Tu estava lá, né? Tava nessa parte. Mas o que me marcou foi muito a preparação, porque isso, assim, o evento em si, muita gente vê, mas começa um ano antes, tem que ter alvarás e um monte de coisas, e principalmente o trabalho com as igrejas que precisam apoiar, né? Aí um dia nós estávamos num hotel muito chique na Barra da Tijuca, com todas as lideranças, principalmente do Rio de Janeiro, evangélicas, pessoas que todos nós conhecemos na frente das câmaras, uma bênção. Aí fizemos uma reunião, a coordenador da campanha estava explicando como as coisas acontecem, pedindo ajuda, apoio. Aí um desses grandes líderes de uma denominação, no final, levantou a mão e fez uma pergunta. Ele perguntou, quanto tempo eu vou ter com o microfone? Aí eu, conhecendo já um pouco o jeito das coisas, eu fiquei sem graça de traduzir. Mas o cara me perguntou o que ele falou. Aí eu traduzi. E ele, muito educado, não, olha, a questão nós queremos uma evangelização e pá. Aí ele falou assim, então eu não vou ter tempo com o microfone. Não, querido, senão... Então, eu e toda a minha denominação estão retirando o apoio desse evento. Assim. Que coisa. Hein? Eu sei que depois o Bonnke veio, fez o que fez, naquela época, estava lá? Tava. E naquela praia de Botafogo, que tinha uma infraestrutura para 1 milhão de pessoas, tinha 3 mil pessoas. Você vê, né? Por causa de picuinhas de gente. Então, quando o Bonnke foi embora, eu levei ele para o aeroporto, ele falou assim, Ralph, com toda sinceridade, em todo o meu ministério, eu nunca vi uma coisa dessa. Uau. E eu cheguei em casa depois, eu me lembro, eu fico arrepiado de novo. Você deve ter ficado mal pra caramba, hein? Eu cheguei em casa, eu ajoelhei na cama e falei, Lisa, ora por mim. Porque eu nunca vou largar Jesus, mas essa experiência com a igreja, assim, quase que eu me desvio da igreja porque foi muito forte aquilo lá. De ver o ser humano por trás de toda essa estrutura. Né? Porque o que passa, né, é que é o reino próprio, né? Sim. Eu quero olhar para o meu reino próprio, né? Não você viaja muito, você sabe, tem muita gente boa. Sim. Eu nunca vi uma quantidade tão grande de gente boa, sincera, como no Brasil. Mas eu chamo isso de efeito colateral. É porque a pessoa pipoca assim muito rápido, ela cresce muito rápido, e o povo também empurra ainda, né? Quando eu escuto, às vezes, músicas no Brasil, e a turma gritando assim, falei, já azedou de novo. Isso faz algo com a pessoa, né? Sim. E se a pessoa não tem caráter, ela ainda vai instigando aquilo, então é um empurrando o outro até chegar lá em cima, aí depois vem os escândalos, que a gente às vezes se pergunta, mas o cara super ungido, como que pode? Mas é porque não tem fundamento. Eu gosto de usar a seguinte ilustração, pastor, né, que devemos crescer como a planta samambaia. Não sei se você conheceu uma samambaia no Brasil. Sim, aquela que vai. Ela cresce assim, ela vai tocando o chão. Tá. Entendi. Sim. As folhas dela vai tocando o chão. Sim. Né? Nós devemos crescer da mesma forma, né? Sim. Conforme Deus vai te evidenciando, vai se humilhando mais, vai se curvando mais diante da presença dele, né? Porque não é sobre nós, né? É sobre ele, né? Com certeza. É sobre ele. Eu fiz um propósito com Deus, Davi, assim, eu quero a cada dia ser mais humilde, mais apaixonado por ele, mais desaparecer mesmo.
E graças a Deus tem sido maravilhoso, assim, isso aí. de dar um passo para trás e deixa Deus fazer, sabe? Isso aí. É um preço que a gente paga, porque quando eu vim aqui para a Europa, voltei para a Europa, foi um passo para trás muito, muito grande. Talvez, não sei se a conversa vai nessa direção, mas por as nossas igrejas terem crescido muito no Rio de Janeiro, eu também fui um daqueles... Poxa, eu era convidado, conheci o Brasil inteiro, uma conferência atrás da outra, ministrando, e depois voltar para cá e descer, não alguns degraus, assim, Uhum. mas muitos, né? E praticamente começar a tudo de novo. Mas ontem você falou uma coisa muito legal aqui no culto, ele falou assim, a minha plateia sempre será Deus. E eu tenho esse mesmo sentimento no coração. Para mim, independe se tem 3 ouvindo, 2.000 ouvindo, 8.000 ouvindo, que eu já preguei para diante de 8.000 pessoas. Minha plateia sempre é Deus. É isso aí. Esse é o segredo. Mas daqui a pouco você vai falar sobre o seu retorno aqui na Sim, Suíça. Aqui. Mas, então, ali você foi para a comunidade da Vila da Penha, né? O apóstolo, né? Foi um instrumento de Deus, o seu relacionamento, o seu envolvimento com a igreja. E ali, então, você e a pastora Lisa, né, foram enviados. Sim. Como que surgiu esse processo assim para você ir para Cabo Frio, Magé? O que veio primeiro? Como que foi? Assim, olhando de fora foi menos espiritual do que eu esperava, porque a gente estava numa reunião de pastores e o apóstolo recebeu um pedido de socorro de um casal de pastores numa cidade chamada Magé, que tinha uma história muito esquisita do pastor anterior, que saiu de repente, anunciou num dia, foi embora na semana seguinte. E eles não estavam com capacidade de levar a igreja e eles fizeram esse pedido ao apóstolo Ari. Então estávamos numa reunião de pastores e ele perguntou, alguém se dispõe para atender esse pedido? E ele foi perguntando, e eu estava praticamente na última posição e eu falei assim, se ninguém vai, eu vou, porque eu estou aqui, estou na chuva para me molhar, então vamos lá. Aí ninguém, porque eu tenho filhos, porque eu estudando, cada um foi dando a sua explicação, e eu falei, eu vou. Não sei onde fica essa cidade, mas eu vou. Aí foi, um dia, fui lá ainda de moto na época, das vacas magras, e foi ali que se começou a se desenhar uma história assim. A igreja já existia? Existia um grupo de talvez 30 pessoas, assim. Certo. Mas muito machucado, porque o pastor que foi embora, ele bateu muito forte, né? Esse tipo assim, eu estou indo embora porque eu não mereço vocês, eu vou para o lugar onde eu vou ser honrado, o meu ministério vai ser reconhecido, aquela baboseira toda. Sim. E foi o que aconteceu, e então estavam muito maus, assim... Tem uma música da Lagoinha que eu me lembro que o apóstolo e eu estávamos no culto lá, sabe aquela música aqui, o tronco cortado, essas coisas todas. Se levamos 20 minutos naquela música e todo mundo chorando, assim, eu falei, meu Deus, o que eu arrumei aqui para mim? Porque estava depressão pura naquela igreja, né? E pela graça de Deus, nós fomos trabalhando também com a questão de discipulado pessoal, que realmente é uma bênção, para mim é uma das ferramentas que Deus usa muito, não só em ensinamento, mas de caminhar junto, de estar junto, de compartilhar a vida. Aquela igreja foi se levantando e hoje é assim, já viveu várias fases, né, do uau. Fomos de 30 pessoas para 400, quase 500 pessoas em pouco tempo, mas aconteceu que não teve sustento e acabou assim, voltando para talvez 150. Aquela igreja ali, quantas pessoas caberiam ali dentro? Assim, no salão que nós construímos hoje, talvez 2.000 pessoas. 2.000 pessoas ali em Magé, né? Uau, hein? Tremendo isso daí. Sim. E como surgiu o Cabo Frio? Então, através do nosso trabalho em Magé, e também, obviamente, é o Espírito Santo que faz, mas acaba usando pessoas. Então, fizemos um bom trabalho em Magé, e houve um grupo também, uma igreja que estava ligada ao ministério, que também passou uma situação muito complicada com a liderança,
e uma divisão, na verdade, da igreja. E, aliás, o pastor não quis largar o osso e a igreja acabou saindo debaixo dele. Mas complicado, muito complicado. E o apóstolo, então, nos convidou para dar assistência lá. E foi assim que Mas já aconteceu. chega desde então. Já ali. existia uma igreja. Já Também. existia uma igreja. Um grupo, na verdade, né? Mais caótico, assim. O povo, quem sabe, alguém de lá vai assistir, não é nem foi um caos, assim. Não tinha... Sim. Ninguém sabia o que é em cima e embaixo, assim, como que... Tinha e ainda tem um líder muito abençoado de louvor lá, que os cultos eram bastante assim ungidos, mas em volta assim era um caos completo. Certo. Sim. Então nós chegamos lá e mas eles não estavam tão machucados como o Magé. Eles estavam assim, sem fundamento, na verdade. Tá. Né? E aí você ficou trabalhando simultaneamente. Sim, nós fizemos sempre supervisão em uma e depois nós mudamos finalmente para Cabo Frio, quando a história realmente começou a mudar lá. E viramos uma igreja referência lá em Cabo Frio. Sim, uma igreja muito bonita também, né, sim, pastor? Sim, construímos, né, compramos só, isso dá um livro. Sim. Mas... o quê? Umas 800 pessoas ali dentro também, ou mais? Não, 600. 600 pessoas. 400 confortável, mas 600 abarrotado. Sim, dentro disso, pastor, assim, né, porque é muito interessante, né, você se dispôs a estar Sim. ali, né, para o apóstolo Ari, fazendo o trabalho de Magé, né, e também ali em Cabo Frio, mas é muito interessante essa disposição, né, de dizer sim para algo e de repente as coisas aconteceram. Foi a forma como Deus também evidenciou o seu chamado, Sim, seu sim. trabalho, né? Porque você foi ali construindo ali, ajudando na obra, aquelas coisas isso aí, todas, né? isso mesmo. E de repente, então, você construiu uma igreja lá para 2.000 pessoas, outra ali Sim, para sim. 600 pessoas. Mas eu acho importante, porque eu sei que pastores vão ver esse podcast aqui, sabe? E qual que é, você dizer a importância dessa disponibilidade, sabe? Por mais que não foi aquele negócio assim, o Espírito Santo falou comigo, não, Sim. mas eu me dispus, né? E isso deu uma guinada, né? Vamos dizer assim, uma reviravolta, né? Dentro da sua caminhada com Deus, né? O que você diria, às vezes, para as pessoas que estão ali dentro de uma igreja e de repente elas talvez até se acomodaram e de repente o pastor está precisando de alguém? Sim. E o que você diria assim? O que seria o benefício disso, né? Não que você foi atrás de benefício, mas essa disposição, o que você diria sobre isso? Sim. Daí? O foco tem que ser sempre Jesus. Eu decidi servir o meu Senhor aonde for, da forma que for. E o que vier depois, assim, é lucro. Eu nunca fui atrás de ser importante, alguma coisa assim, mas a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e ao seu tempo ele vos exaltará. Então, isso tem que vir depois. Vem a humilhação. Humilhação não é assim, são ninguém, coisa assim, mas humilhar, Senhor. O esvaziamento. Esvaziar, eu quero te servir, eu não me importo com minha própria vida, com os meus sonhos. Se puder realizar, amém, glória a Deus, mas se não, eu estou à disposição. Aí Deus faz do jeito que Ele quiser. E mesmo se Ele não fizer, eu sou um servo de Deus. Eu li um livro muito interessante do John Belair, eu acho que é Em Busca da Eternidade, ou A Eternidade no Coração. Agora não sei, porque eu li em alemão e... Eu li esse livro também. Não, eu peguei só o... Sim. E eu acho que o nosso foco tem que ser na eternidade. Sim. É ali que a coisa importante acontece, da honra, do merecimento, não que eu faço para merecer alguma coisa, isso a gente, né, Jesus fez tudo, mas haverá sim diferenças entre pessoas na eternidade e a
A gente lê na Bíblia até coisas meio loucas, assim, pessoas que não quiseram morrer de uma forma normal, queriam ser para receber uma ressurreição maior, essas coisas. Então, o meu foco, eu tento ter o meu foco sempre na eternidade e por isso eu estou à disposição para as coisas pequenas e para as coisas grandes. Eu sempre... Pode-se dizer, pastor, então, que, por exemplo, assim, algumas pessoas deixam a oportunidade passar. Com certeza. Por não... Eu também já deixei muito. Uhum. Eu penso assim, muito não, mas algumas eu deixei passar. Mas a experiência é interessante. Eu estava na igreja de Magé pregando e foi uma época muito gostosa, assim, muita unção dentro dos cultos e no meio da pregação, enquanto eu estou falando, Deus falando comigo, ele falou assim: tem pessoas aqui que têm um chamado maior que você. Aí eu parei a pregação e falei isso. E eu sei quem são essas pessoas que estavam lá. Mas hoje um está divorciado, assim, jogou as oportunidades fora, na verdade, né? Então eu tenho, nesta minha caminhada com Jesus de quase 40 anos já, visto muita gente deixando oportunidades passar. Ou talvez porque, não, isso não é digno do meu chamado, alguma coisa, bobagens, né? Que criancice, na verdade. E não entendendo que quem é fiel sobre pouco vai ser colocado. É uma escada que a gente sobe com Deus, né? Os degraus, né? Os degraus. Legal, pastor. E eu conheço ali, né? Tanto Magé como Cabo Frio, e eu sei que aquele, né, um trabalho tão lindo, maravilhoso assim. Mas de repente, então, eu recebo a notícia, o Ralph tá indo embora com a pastora Lisa, Sim, né? sim. Largando tudo. E como que foi isso aí, pastor? Então, em 2013, mais ou menos por aí, começou a surgir um sentimento, tanto dentro de mim quanto da minha esposa. Inclusive, eu estou falando muito de mim, mas sem minha esposa nada feito. Ela não só é minha ajudadora, ela é que muitas vezes puxa o carro. Sim. E eu sempre falo assim, se eu deixo como se chama aqueles negócios? O cabresto? Não, cabresto não, é que você segura assim, né? Se eu deixo ele por um segundo, a minha esposa já está lá segurando o negócio. Então ela Rédeas. Rédeas, isso. Rédeas. Ela é peça fundamental nessa história toda, né? Mas em 2013, individualmente, nós percebemos, rapaz, o nosso tempo está acabando. E foi estranho, porque finalmente a gente estava bem, assim, tinha um salário, a igreja colocava um carro na nossa disposição, e assim, um ministério bem estabelecido, reconhecido, e Deus começou a falar sobre voltarmos para a Europa. De novo, é uma mistura, sempre, ao meu entender, sempre é uma mistura entre pensamento, oração, jejum, revelação, porque começou naquela época, na minha visão, o crescimento da igreja no Brasil não estava mais tão em ascensão, ali já estava assim, e começou naquela época muita assim, disputa, às vezes líderes iam para a televisão falar mal de um outro líder de denominação, e o Brasil tem muita gente boa, assim, muita gente assim, de grande peso, um Luciano Subirá, aos montes, assim, gente. Eu falei assim, rapaz, nós estamos batendo cabeça aqui, enquanto a Europa virou um campo missionário. Eu fiquei sabendo, né, dessa profecia muito antiga já sobre o Brasil, que o Brasil seria o celeiro do mundo. Eu sei que veio de Deus porque você vai na Presbiteriana, na Batista, na Comunidade, na Universal, ou seja, todo mundo conhece essa profecia. Então eu creio realmente que é de Deus. E eu creio que aquilo que Deus fez no Brasil não é para a gente disputar membros ou descobrir quem é o maior, essas coisas. É para expandir no mundo. Uhum. Então cresceu esse desejo no nosso coração, de alguma forma, trazer isso aqui para a Europa. Esse movimento de discipulado, de aquilo que eu te falei, o caráter é mais importante do que o dom, aliás, é a base, né, e tudo. Então, em 2013, isso começou a se desenhar, nós conversamos com as nossas lideranças e
confirmaram que isso deve ser de Deus, e depois comunicamos as lideranças que nós lideramos. Em 2015, então, a gente veio aqui para a Europa. Mas aquilo foi mais louco do que eu ir para o Brasil, sim, sinceramente. Porque agora era pai de família, a responsabilidade era muito maior, e a minha mãe, que sempre me apoiou muito, ela falou antes, olha, não faz isso, Ralf. E porque ela falou, olha, é porque aqui as coisas são diferentes, no Brasil você já se estabeleceu e tudo, e aqui você vai enfrentar uma barra muito grande. E eu fiquei um pouco para baixo com essa conversa da minha mãe, mas depois eu senti Deus falar comigo, rapaz, aquilo que eu já falei aqui anterior, é sempre o Espírito Santo que faz. Se na Suíça, a verdadeira conversão só vem do Espírito Santo. Sim. No Brasil, nós vimos muita gente se convertendo, mas eu hoje não duvido que o Espírito Santo estava agindo ali, mas que também é muita emoção, E é muito gostoso, porque tem o se convencendo e tem o se convertendo, exatamente. Né? Eu estou convencido que essa mensagem é boa, que isso aí vai ser bom para mim, essas coisas. Agora, o convertido, não, eu quero ser um com essa mensagem, né? Eu quero viver realmente essa verdade. Né? E mesmo nas nossas igrejas, nós tínhamos orientávamos as pessoas na hora do apelo, perguntar à pessoa, você não quer ir lá na frente? Vai, vou junto com você. Então, eu entendo, eu faria a mesma coisa hoje, porém, assim, a pessoa fala, tá bom, eu vou, mas assim, aquela conversão que você é impactado, você fala assim, você não consegue largar Jesus nunca mais. É isso aí. E isso aí é só o Espírito Santo que pode fazer, tanto aqui na Europa quanto em qualquer outro lugar. Então, e aquele versículo, né, que Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, então, para mim, tem esperança. Uau. Aí você veio. E aí, como foi o começo de tudo aqui? Desculpa usar de novo essa palavra, mas foi muito louco. Porque nós fizemos o culto do envio lá em Cabo Frio, e nunca houve tanta gente naquela igreja como naquele culto. E passou o Luciano, passou lá, o pastor Ibe passou lá, um monte de gente importante passou lá, e nunca lotou, assim, como diz, botou gente pelo ladrão na época. E foi representante da Câmara Municipal, nós recebemos moção de aplausos, os meus filhos eram vestidos de princesa, e o meu filho de 6 anos com terninho e gravata, assim, foi lindo. E viemos para cá, e 3 dias depois, eu estava trabalhando numa sorveteria, te mostrei, né? E eu me lembro da primeira bronca que eu recebi da minha patroa na época, porque não estava bem limpo, tinha que limpar melhor. Rapaz, eu estava assim, de 4 no chão, limpando assim, eu falei, meu Deus, Ralf, o que você está fazendo? E foi assim. Eu tenho um amigo chamado Arão Xavier, e ele fala sobre finanças, ele sempre falou assim, subir degraus é muito gostoso, né? Você ir vencendo, mas descer é para poucos. Aí você tem que, aí é provado quem você é de verdade. E é verdade, assim, foi duro. E foram os anos duros, porém muito bons para mim. Hoje eu posso falar, porque foi uma prova. Onde está o seu coração? Onde está o seu valor? O seu valor é em cima de crescimento de igreja, o seu valor é em cima de quantos membros você tem, de quantos seguidores você tem em redes sociais e tudo. E aqui a gente estava sozinho, assim, super bam, né, assim, no Brasil. E a minha esposa é super capaz, sabe, aí... vê se a sua esposa vai trabalhar com faxineira, não sei aonde. Então, não que isso seja um problema para nós, mas só assim foi uma mudança muito drástica. Graus, assim, muito drástica. Mas hoje eu faria tudo de novo, porque foi um processo doloroso, mas muito bom, que me deu uma base muito diferente, muito mais forte do que eu tenho hoje. E como começou aqui também a igreja? Então, a história se repete. Aqui tinha um grupo, aqui já. Mas você já veio direcionado para cá? Não. Nós morávamos aqui perto,
É que nós estamos dentro da igreja. Isso, aqui, né? nós estamos no salão da Como que se pronuncia o nome da igreja aqui, pastor? Christliche Gemeinschaft Ostermundigen. É isso comunidade evangélica de Ostermundigen. aí. Ok. E a gente, né, as crianças ainda 8 e 6 anos, eu não quero que eles cresçam sem a igreja, então a gente viemos, eu conhecia a igreja já aqui, viemos aqui no culto, porque eu jamais queria que os meus filhos não pegassem esse gancho de crescer dentro da igreja. E nós chegamos num culto que era a despedida do pastor aqui. E a igreja ficou sem pastor, assim também, por isso eu falo, a história E era se outra repete. denominação? Era a Vineyard, era um grupo da Ah. Vineyard. E depois a gente veio frequentando, depois de uns 6 meses, a liderança daqui veio e falei, olha, você não gostaria de assumir a igreja aqui? Eu falei, não, assim, tipo ser o funcionário, o pregador da igreja. Eu falei, não, eu não vim para isso. Nós temos um negócio chamado Projeto Europa, que tem como foco principal trazer missionários para o continente europeu, trazendo exatamente aquilo que Deus está fazendo e fez e está fazendo no Brasil. Certo. Né? E porque eu não posso assumir uma igreja de outra denominação. Eu estou aqui como missionário de uma denominação e essa coisa toda. Aí foi se desenvolvendo, a gente foi conversar com a liderança da Vineyard aqui, que por sinal era um amigo meu, porque a gente estava junto no grupo jovem, e acabou liberando esse grupo para ser liderado por nós. Então, mais algumas pessoas que gostam muito da Vineyard, que é uma igreja realmente boa, acabaram voltando para a sede em Berna, que fica, você viu, 15 minutos daqui, pertinho. E então ficou um grupo pequeno, mas muito machucado assim. E, assumimos esse pequeno grupo que agora, assim, eu estou muito animado com a igreja porque trabalhamos bastante junto com o Espírito Santo, ou aliás, nós junto com ele, e hoje nós temos um fundamento e estamos crendo mesmo numa multiplicação até mesmo numérica esse ano, esses tempos, porque temos um fundamento, o que era um caos completo, hoje está com pessoas bem estabelecidas, muito, muito legal. Uma igreja muito forte, apesar de ser muito pequena, mas é uma igreja que eu considero muito forte, que eu já vi muita coisa, né? Mas é muito forte, pessoas muito fortes, e por isso eu creio que são as mesmas pessoas que permaneceram. São as mesmas que estavam pessoas. machucadas e foram restauradas. Exatamente. Tá. E eu falo de novo, assim, é uma coisa, para mim, ainda um certo mistério, mas o discipulado é uma ferramenta importantíssima nisso, porque eu não sei o que acontece, a gente só conversa, na verdade, só convive junto, mas é instrumento que Deus usa para transformar as pessoas. E trabalha em célula aqui, pastor? Sim, trabalhamos. E como que funciona a célula aqui? Então, nós, na verdade, a visão que assim, nós usamos é o MDA. Certo. Né? Modificamos sempre, como em tudo, a gente vai se ajustando, mas funciona aqui na Suíça, com a mentalidade, com a cultura suíça, funciona muito bem, adaptado, mas com os mesmos princípios, então... eu estou perguntando porque, assim, né, dá para perceber que o suíço ele é mais reservadão, assim, não é? Sim. Ele tem uma cultura diferente, até mesmo com a criação de filhos, aquelas coisas todas, né? E é muito interessante, assim, ter a célula, assim, né? Eles abrirem a casa, né? Sim. Ou você faz na igreja... Temos alguns grupos na igreja, mas na casa também. Estão abrindo as casas para receber. Mas para mim, Davi, mais impressionante ainda é o discipulado. Porque essa reserva vai principalmente para a vida pessoal. Assim, tem alguns assuntos aqui no Brasil, na Suíça, que são tipo sagrados. Sobre finanças, você não fala com ninguém. Sobre religião, você não fala com ninguém. É coisa pessoal, ninguém precisa saber. Então, para a pessoa abrir a sua vida, claro, é um processo de ganhar a confiança da pessoa, a pessoa te conhecer. É um certo risco, né, que a gente também passa. Eu vi algumas lideranças no Brasil rejeitando essa questão das células e do discipulado, porque eles sabiam as pessoas vão chegar muito perto de mim, eles vão ver que eu não sou um super-homem em cima do púlpito. Eles vão ver que eu passo por lutas, mas eu acho que é exatamente isso que faz toda a diferença.
Sim. E aqui já está há quanto tempo? Nós estamos aqui faz 8 anos. 8 anos com a igreja aqui. Né? E aí você não para, né? Não paro. Assim, eu espero que agora eu vou parar. Não estou falando isso porque agora você está em Portugal. Eu estou quase 3 anos já em Portugal. Isso também, assim... O que te motivou também? Então, nós tentamos, dentro daquela questão do Projeto Europa, de trazer missionários para cá, nós tentamos trazer um casal de forma legal aqui para a Suíça. E sempre vai ser essa nossa forma. Eu não quero trabalhar na ilegalidade, né? Mas não conseguimos, porque muita gente não sabe, mas a Suíça não faz parte da União Europeia. E tem uma forma bastante rigorosa para pessoas de forma legal, a não ser migrantes e refugiados virem para a Suíça é complicado, assim. Então, tentamos e não conseguimos. E esse casal depois acabou indo para Portugal, e através deles nós descobrimos que Portugal, obviamente, por causa da história, é muito mais aberto para brasileiro chegar. Também não tem a barreira da língua, apesar que o português de Portugal é muito diferente do brasileiro. Mas o custo de vida é inúmeras vezes mais baixo do que na Suíça. E então nós tiramos algumas vezes férias com as crianças lá, conhecemos o país de Portugal e foi se desenhando que a gente ia para lá por razões mais lógicas, mas mesmo assim eu creio que é de Deus. Porque, é assim, existe o livro, claro, você sabe, na Bíblia, que Deus não é mencionado nesse livro, nenhuma vez, que é o livro de Esther. E mesmo assim, em cada página você só pode ter sido Deus direcionando tudo aquilo. E eu vejo isso muito na minha vida. Assim, eu creio que Deus está nos direcionando a história. Ele que abre portas, fecha portas. Então nós fomos para Portugal dessa forma. Eu não posso dizer, olha, recebi uma revelação, mas hoje cada vez mais vejo a confirmação. Como também não foi uma revelação você ir para Cabo Frio e Magé, né? Exatamente. Assim, simplesmente à disposição. Sim. Ir para o Brasil fui Deus purinho, mas a partir dali é sempre essa mistura entre avaliar, pensar, confirmar, claro, orar, jejuar e buscar e conversa com a liderança e tudo, mas é desse jeito. Sim, então hoje é uma base, vocês estão montando uma base lá, tanto aqui porque aqui tem pessoal da Jocum. Sim. Não, tinha, já foram embora, né? Ah, já foram? Já foram, só vieram esse final de semana que você estava aqui. Tá. Mas a gente sempre está no meio desse movimento, assim, de jovens, principalmente. Agora, em janeiro, tivemos 16 jovens do Brasil, lá em Portugal com a gente. Vieram aqui uma semana e alguns já estão realmente pensando de talvez voltar. Então, nós hoje queremos ser essa ponte, não para jovens só viver uma aventura, mas realmente o Brasil ser o celeiro do mundo. Isso tem que acontecer. E como que isso é possível, pastor? Assim, como que é essa forma de trabalho sua, né, que vocês têm, assim, de ser uma ponte? Sim. Então, por exemplo, assim, como que essas pessoas chegaram a você, descobriram vocês? Então, nós, no meio desse tempo aqui na Europa, a minha esposa, principalmente, eu ajudando, mas ela principalmente, montou um instituto bíblico online chamado Instituto EIA. Esse nome é um pouco esquisito, mas vem daquela expressão, EIA, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, e esse instituto, ele tem sido uma grande ferramenta de formação de pessoas. Hoje nós temos 200, já formamos um monte de gente, mas tem 200 alunos, agora não sei o número de denominações, mas são muitas, não é só comunidade. E os alunos desse curso que era um pré-requisito para vir. Então tem que passar pelo curso. Isso, tem que passar pelo curso. Tem curso de missiologia, tem curso de adoração, arte e adoração. Eu dou aula. Você dá aula, né, isso. E tem a teologia, que é 2 anos, que depois, acrescentando mais um ano, nós temos uma parceria com uma faculdade em Londrina, que se recebe o diploma mesmo do MEC. Que legal, hein?
Então, isso já foi um filtro para o tipo de pessoas que estava vindo, né? Porque nós não queremos... Sim, eu não estou a fim tem de que arrumar saber. problema. Aham. Nós precisamos ser bênção, né? Sim, Então, com certeza. Já passa por uma avaliação, né? exatamente. Acaba sendo uma avaliação, né? Sim, sim. E que legal. E, por exemplo, assim, qual que é o site, né? Por exemplo, a pessoa que está assistindo agora, Sim. ela também pode participar do Instituto EIA. Claro, claro. Então, é institutoeia.org, eu acho que. Deve ser, né? Eu acho que é org. Tá. institutoeia.org. Instituto EIA. Eu vou deixar na descrição Sim. daqui do canal do YouTube. Você que tiver interesse de estudar no Instituto EIA, já está aí. Maravilhoso. Né? E de alta qualidade, porque nós reunimos muita gente boa do Brasil. O Cote da aula, né? Você, um monte de gente assim de uau, alta qualidade. Porque eu te falei, nessa andança pelas conferências, assim, eu conheci muita gente realmente boa. Pastor Odilon de Curitiba da aula e assim vai. Que legal. É muito bom mesmo. Que bênção, pastor. Já estamos indo para os finais. Sim, sim. Sei que daqui a pouco você já vai ter que pegar o voo também, vai ir para Portugal, né? Sim. Mas eu queria que aproveitar esse tempo também seu, assim, né? Que você sentiu no coração, que você deixasse uma mensagem, né? Para aqueles que vão estar assistindo. Né? Eu acho que seria dentro daquelas suas experiências, né? Que você já teve, aquilo que a vida foi te ensinando. Eu acho que seria legal você dar um norte. Eu quero voltar a esse assunto que a gente estava falando do processo. Eu gostaria muito de incentivá-los a não correr do processo. Tem muita gente querendo pular etapas e sempre dar em tragédias. E esperar em Deus. Deus, se é para ser levantado, deixa Deus te levantar, porque se forçar a barra para ser levantado, não vai dar certo. Então, colocar foco em Jesus, servir a Ele. Gostei muito, de novo, aqui você falou, a minha plateia sempre será Deus. E deixa Ele fazer, deixa Ele fazer. Eu já tive em altos lugares, agora estou aqui bem escondido, né? Das pessoas, não de Deus. Eu estou avançando a cada dia em Deus, mas das pessoas eu estou meio escondido. Mas é um processo, quem sabe que ainda virá, também está nas mãos de Deus. Então, assim, aceita os processos de Deus. Aliás, Davi, eu li um livro, um dos primeiros livros em português que eu li se chama A Patrola de Deus. E fala dessa questão de que Deus vem igual uma patrola, sabe, passando por cima, e muita gente correndo, mas quem conduz essa patrola é o Espírito Santo. Amém. Então, eu quero incentivar vocês. Eu sei que tem muita gente boa. Quem segue o Davi só é gente boa mesmo, que quer tá queimando por Deus, né? E então aceita os processos de Deus, que só é maravilhoso caminhar com Jesus dessa forma. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção. Sim. Você assistiu o Rambo? Claro. O Rambo é aquele cara que destruía tudo, daqui a pouco o cara, você não achava mais um cara, você vai dar mais um que nem o Rambo, né? É isso mesmo, é igual aquele ninja que joga, buf, é isso mesmo. É isso mesmo, né? Mas glória a Deus, eu quero deixar aqui meu abraço à pastora Lisa, né? Porque não tem como não lembrar de você, pastora, né? Junto aqui com o pastor Ralph, né? Os filhos, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Sim. Né? E você, querido, que foi abençoado através desse podcast aqui, né? Eu tenho certeza. Não esqueça de comentar, eu sempre peço isso porque isso nos ajuda a divulgar, né? O próprio YouTube divulga. Quando você curte, comenta, né? Isso contribui para que outras pessoas sejam alcançadas, tá bom? Não esquece disso não, deixa Deus te usar aí, tá bom? Pastor Ralph, gostaria que você fizesse uma oração. Sim, vamos lá. Pra gente se despedir, meu amigão. Tá certo. Obrigado, Deus, por esse tempo, junto com o Davi e também por todas as pessoas que vão, de alguma forma, assistir, ouvir o que estamos falando aqui. O Senhor está no controle de toda a história da humanidade, mas também da história de cada um que está ouvindo. E eu quero abençoar cada pessoa. Que essa história minha, Senhor, seja um incentivo de realmente ser fiel no pouco, caminhar um degrau atrás do outro, subir a escada na sua presença e deixar o Senhor fazer o restante. Eu quero abençoar esse povo tão abençoado já no Brasil e também desafiar
no mundo espiritual, o Brasil abrir esses celeiros e mandar missionários para esse planeta, levando o que o Senhor fez e está fazendo ainda no Brasil para as nações, em nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Gente, beijo. Fiquem na paz e até o Amém. próximo, hein? Deus Tchau, tchau. abençoe.